Como vão todos vocês que nos acompanham no canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo? Espero que bem, com saúde. Vamos sentar de forma relaxada, confortável, elevando nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo melhor compreensão para as palavras do Evangelho que vamos estudar hoje. E para isso, nada melhor do que a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos abordar o item 11, que fala cuidar do espírito e do corpo. Esse texto foi ditado por Jorge, um espírito protetor na cidade de Bordeaux, no ano de 1863. Começa com a seguinte questão: a perfeição moral consiste em martirizar o corpo? Para resolver essa questão, vou me apoiar nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, de acordo com as alternativas de saúde ou de doença, influi de uma forma muito importante na alma, que deve ser considerada como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira se viva, se divirta e se conceba ilusões de liberdade, o corpo tem que estar disposto e vigoroso. Vamos ao Livro dos Espíritos. E na questão 22, temos que a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento que lhe serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A questão 23 nos fala: que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo. Na 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de forma que para vós é a mesma coisa. A questão 27 pergunta se haveria dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E a resposta: sim, e acima de tudo Deus o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso adicionar o fluido universal, que tem um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa ter uma ação direta sobre ela. Ele se encontra entre o espírito e a matéria, é fluido. Como a matéria é matéria, suscetível pelas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinitas variedades de coisas que ainda não conheces apenas uma pequena parte. Aqui gostaríamos de fazer um adendo, pois lembremos que a alma, por definição, seria um espírito encarnado, mas para que esse possa atuar naquele, tem que haver algo intermediário, nem tão grosseiro como a matéria e nem tão sutil como o espírito. Daí a necessidade do fluido universal compondo o perispírito. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está envolto em uma substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo,
uma substância que, por comparação, pode se chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Esse trecho está na questão 93 de O Livro dos Espíritos. Na questão 25, aprendemos que o espírito e matéria são independentes, mas é o espírito que confere a inteligência à matéria. E o espírito precisa da matéria para fixar o seu aprendizado e a sua evolução. Daí a necessidade da encarnação. Na questão 132, descobrimos qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhe impõe a encarnação como o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Mas para alcançar essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, o de poder o espírito, em condições de realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. É assim que, para executá-la, ele se reveste de um envoltório em harmonia com a matéria essencial de cada mundo, para aí cumprir, sob o ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo com toda a obra da criação, ele próprio progride. Na Gênesis, capítulo 11, item 8, temos, ao mesmo tempo que Deus criou desde toda a eternidade os mundos materiais, Deus ha criado desde toda a eternidade seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade, pois é nos mundos materiais que teriam que fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Jorge nos mostra a necessidade de cuidar do corpo, pois existe influência do organismo sobre a atuação do espírito. Nas questões 367 a 370 de O Livro dos Espíritos, encontramos a explicação. Ao encarnar, o espírito traz certas disposições e, admitindo-se que para cada uma delas haveria um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento deles seria um efeito e não uma causa. Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades do espírito. O planeta evolui, os corpos que os espíritos utilizam também. Os corpos que utilizamos hoje não são os mesmos que os homens primitivos lá da caverna utilizavam. Ainda na Gênesis, no capítulo 11, no item 16, temos: admitida essa hipótese, pode dizer-se que sobre a influência e por efeito de atividade intelectual no seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados os corpos pela procriação, se reproduziram nas mesmas condições, como sucede nas árvores de enxerto. Deram origem a uma nova espécie que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à proporção que o espírito progrediu. No livro Consolador, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel fala na questão 27. A natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem toda a sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. As manifestações de vida, está na questão 28, nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino, em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra.
Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como um verbo divino na criação infinita. E do quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Na questão 29, vemos que os espíritos mais evoluídos, senhores das realizações próprias e alienáveis, cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que vão encarnar e chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os futuros corpos sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir. Na questão 30, há órgãos no corpo espiritual dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensivas às esferas espirituais mais próximas do planeta. Já o corpo físico, excetuados certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual, perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria, mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. No livro Renovando Atitudes, Hamed, no capítulo Extensão da Alma, nos diz que ele se densificou moldado pelos nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Extensão da própria alma, ele é a parte materializada de nós mesmos, que nos serve de conexão com a vida terrena. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações e desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas e o culpam pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo de que ele apenas expressa a nossa vida mental. Foi considerado na Idade Média como o próprio instrumento do demônio, que impunha a alma nele encarcerada, o cometimento de maiores desatinos e desastres morais. Se cuidado e bem tratado, isso era visto como coisa dos vaidosos, concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Essas crenças do passado afiançavam que quanto maiores as cinzas que o cobrissem e quanto mais agudas as dores que os afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os pícaros da evolução. Porém, não é propriamente o nosso corpo responsável pelas nossas intenções, emoções e sentimentos, que ressoam em nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizagem e educação. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que moldam nosso corpo. Portanto, nós somos fisicamente o produto do nosso eu espiritual. A crença em anjos rebeldes, destinados eternamente a induzir almas a pecar, tira-nos a responsabilidade de nossas ações e ficamos temporariamente na ilusão de que os outros é que comandam os nossos feitos, atuações e inclinações, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes de nosso destino. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também parte mais densa da nossa alma. Não separemos, pois, de nós mesmos,
porque apesar de sua matéria ficar na Terra no processo de morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Através dele é que podemos identificar as angústias, as aflições, que são bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar a nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer os caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. A lei divina não nos pede sofrimento para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que amemos cada vez mais. Cuidemos, pois, de nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar cada vez mais. Vamos ao livro Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo humano de Adenauer Novaes e encontramos na página 361 os excessos de cuidado com o que é visível e necessário à manutenção do corpo, isto é, a parte externa da consciência, escraviza e limita a alma humana. O eu, ao se dedicar muito e com exclusividade ao que é da consciência, dificulta a conexão com o seu self. Portanto, o centro ordenador da evolução. Há uma afirmativa de Jesus, um convite à percepção do mundo subjetivo e da interioridade psíquica, cuja aceitação levará o ser humano a enxergar outra dimensão do viver, tudo que se passa na mente humana, pois que o que se vive exteriormente alimenta o espírito para a sua evolução. A vida externa nada mais é do que a possibilidade de realizar o mundo interior, agregando-se a ele o resultado das experiências vividas. É na intimidade do espírito, via mente, que a vida se processa. Os cuidados inerentes ao seu viver no corpo físico não podem ser negligenciados, porém é preciso estar atento à vida psíquica, ao que se deve fazer pelo próprio mundo interior. O processo de autodescobrimento, que pressupõe a autodescoberta de si mesmo com a autotransformação, não pode ser esquecido e ignorado. Além da dimensão física, o ser humano deve prestar atenção à sua vida psicológica, emocional e espiritual. O espírito deve sempre, quando encarnado, não esquecer de sua vida material que tem que ser cuidada, pois quando nela está, vive o seu presente. Mas também deve lembrar-se que sua origem é espiritual e que deve ocupar-se de dar continuidade a essa natureza transcendente. Essa dualidade é um fator de busca por integração, sem exclusão de qualquer das partes. Ambas são importantes e devem merecer atenção. O que se aprende na vida material não se aprende na vida espiritual e vice-versa. O espírito deve aprender a ter e não ter, a ser e não ser. Isto requer maturidade para não radicalizar qualquer postura e ideologia que o aliene do mundo. A vida humana não pode ser tratada como vilã, contrária à vida espiritual, porque a vida espiritual é considerada verdadeira. O espírito é a origem, porém, ele vive nas duas dimensões como duas vidas e se interpenetram, não devendo desdenhar de nenhuma delas. O ser integral é aquele que se propõe a viver na matéria respeitando suas obrigações, tanto quanto vive a vida espiritual, sem se esquecer que tomou consciência de si mesmo na vida material. Agora, vamos vibrar pelo nosso planeta para que o homem se conscientize do seu papel como co-criador
e mantenedor do equilíbrio e harmonia do ambiente e dos seres que convivem com ele. Vamos vibrar pelo nosso país para que haja mais solidariedade, fraternidade, para que os nossos governantes sejam mais conscientes do seu papel como zeladores daqueles que dele dependem. Vamos vibrar pelos hospitais, pelos presídios, abrigos e todos os locais onde haja guerras, destruição, fome e miséria extrema. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, parentes e por aqueles que têm alguma coisa contra a gente. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faz mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos reuniram para esse estudo. Vamos agradecer a Jesus por nos alertar à necessidade de sermos mais amorosos e responsáveis por nós mesmos e por tudo que nos cerca. Vamos agradecer ao nosso Criador, que nos proporciona tudo para a nossa evolução e felicidade. Obrigada a você que nos acompanha neste canal, nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, clique no sininho e toda vez que houver uma nova postagem, você receberá um aviso para que possa assistir. Uma boa semana e muita paz.